Isso, então a Lei Maria da Penha ela foi um grande marco, não só para as mulheres, mas acho que para todas as famílias também que passam por esse problema. Antes da Lei Maria da Penha, como funcionava? Bom, antes da lei, nós não tínhamos uma legislação específica. Os casos eram investigados e punidos da forma dos demais, não é? Sem aquela legislação específica e sem autoridades voltadas, não é, para a apuração desses crimes. Então, a lei, na verdade, a lei, é até bom dizer, 11.340, de 2006, que é denominada e conhecida como Lei Maria da Penha, todos conhecem o motivo, ela trouxe, sim, mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. Essa lei, ela extraiu do gênero violência, aquele gênero, a violência específica contra a mulher praticada no âmbito familiar. Então, eu sempre tenho dito assim, que nós precisamos refletir qual a finalidade da lei. Qual é o seu objetivo? Qual o seu objetivo? Então, é bom responder que a mens legis, quer dizer, ela foi da lei, é no sentido de proibir e reprimir toda ação ou omissão capaz de causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, patrimonial ou moral contra a mulher. Veja, então, nós temos assim que, diante desse conteúdo da lei, assim, refletir da importância e da abrangência da tutela dessa norma. Então, essa lei, ela representa um marco na história da impunidade. Ela agregou valores de direitos humanos às ações de políticas públicas, introduziu meios de atendimento humanizado à mulher, fortalecendo sua própria autonomia e contribuindo para a educação da sociedade. Isso, a senhora como mulher, lida várias vezes com casos como esses. Como a senhora se sente como mulher ao se deparar com casos em que a mulher é vítima dessa violência tão cruel? A que a senhora atribui o fato das mulheres ainda serem vítimas de uma violência tão cruel, de fato? Olha, eu sempre tenho dito que essa violência, aliás, eu já escrevi muito sobre o assunto. E você me fez a pergunta primeiro, como que eu me porto? Eu julgo esses casos aplicando os rigores da lei. Que essa lei ela é dura. Mas eu já escrevi que essa violência de gênero é um problema mundial. E é ligado ao poder, privilégios e controle masculinos. O resultado dessa violência é decorrente de uma cultura machista, típica da sociedade brasileira. E essa violência, ela atinge todas as mulheres. Olha, não importa a idade, a cor, a etnia, a religião, a nacionalidade, a opção sexual ou condição social. Quer dizer, todas as mulheres, mesmo aquelas de uma classe social mais elevada, elas são vítimas, muitas vezes, de violência familiar, praticada dentro da família.
qual foi o maior avanço, na opinião da senhora, na Lei Maria da Penha? Ou os maiores avanços? Olha, a lei, como eu já disse, ela foi muito feliz. E ela trouxe, assim, mecanismo, ela disciplinou o aparelhamento estatal para prevenir e coibir a violência doméstica contra a mulher. Eu poderia indicar, como exemplos, não vou falar todos os mecanismos que a lei trouxe, mas a criação das delegacias especializadas, as conhecidas DENS, não é? E a obrigatoriedade de treinamento de pessoas vocacionadas para o atendimento desses casos de violência contra a mulher, agentes policiais. E todos os doutrinadores, eles são felizes em dizer que é interessante colocar mulher nessas delegacias, como delegadas de polícia, como agentes policiais, porque elas têm mais sensibilidade para tratar esses casos. E não só por isso, porque muitas vezes uma mulher que é vítima de uma violência sexual, ela tem muito mais liberdade e sofre muito menos constrangimento de tratar desses assuntos perante uma autoridade policial, uma delegada de polícia, e também perante agentes policiais. Mas tem que ser pessoas vocacionadas, preparadas para coibir e reprimir esses crimes. Outro exemplo que trouxe a lei e já está em atuação foi a criação de juizados especiais para julgar esses casos. Quer dizer, esses crimes, eles não são levados para a vara comum. Eles são julgados, né, por várias especiais, não é, de violência doméstica contra a mulher. Então, isso é muito importante, ter um juiz que cuida apenas de crimes contra a mulher, praticado no âmbito, é claro que crime praticado no âmbito familiar. A lei prevê também, e já está sendo criado em vários estados, eu mesmo tenho sido convidada para visitar alguns estados onde foram criados, como previu a lei, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde, centros de perícia médico-legal, casas-abrigos, chamado casas-abrigos, para acolher mulheres e crianças que são vítimas de violência no âmbito familiar. E centros também de educação para reabilitar os agressores. Porque tem muitos agressores que eles têm necessidade de tratamento, de acompanhamento. E tem vários estados onde todos esses mecanismos já foram criados. Mas eu tenho sempre ressaltado, isso é importante frisar também, que é necessário uma resposta rápida do Poder Judiciário e desses órgãos de investigação. Porque essa atuação rápida da Justiça, ela tem impedido a repetição desses crimes. Porque esses agressores, eles sabem, tendo a resposta rápida da Justiça, eles sabem que vão ser punidos se repetirem esses atos de violência contra a mulher. A senhora acredita que, de fato, a lei e também o aparato judiciário, junto com também as polícias, as investigações, estão sendo cumpridas da forma como devem ser feitas? Olha, eu acredito que na maioria dos casos, sim. É claro que nos estados, nas cidades, nas comarcas, onde esses mecanismos não estão sendo implementados, ainda não foram implementados, fica muitos casos sem apuração. Então, é preciso aplicar, a legislação
de forma completa. Não é só dizer, estão sendo processados, estão sendo punidos. Tem que instalar, criar esses mecanismos que dão condição da aplicação integral da norma. São 8 anos de lei, ministra. Como é que a senhora avalia a quantidade de casos que chegou aqui ao Superior Tribunal de Justiça? São muitos, não são? Como esse tema está aqui no STJ? Olha, são muitos os casos que têm chegado ao conhecimento do STJ. Muitos os casos. E envolvendo violência doméstica. E a jurisprudência dessa corte, ela tem, assim, aprimorado cada vez mais na interpretação desses casos. Quer dizer, interpretando a extensão da norma a vários outros casos. Eu, por exemplo, tenho julgado como relatora, não tenho julgado sozinha, mas lá no colegiado, de aplicar a lei. Não é só aqueles casos de aquela violência praticada pelo marido, pelo companheiro, mas até pelo namorado. Esses dias mesmo eu julguei um caso nesse sentido. Estou aqui até com um precedente em que eu disse lá, o namoro é uma relação íntima de afeto que independe de coabitação. Quer dizer, o que eu entendi? Que não é necessária a coabitação, morar juntos, para aplicar a Lei Maria da Penha ao agressor. Então, eu completei que a agressão do namorado contra a namorada, ainda que tenha cessado o namoro, mas o relacionamento, mas que ocorre em decorrência dele, caracteriza violência doméstica. Então, naquele caso, eu entendi que deveria sim ser aplicado os rigores da lei àquele namorado agressor, né? Mesmo que ele não mais namorasse com a vítima, né? Que foi depois do término do namoro em que ele aplicou essa violência contra a namorada. E também é um caso muito interessante, de que fui relatora também, é que não é necessário, para aplicar a Lei Maria da Penha, não é necessário haver, vamos dizer assim, ficar ali evidenciada a hipossuficiência ou submissão da mulher ao agressor, ao marido. Eu tenho sempre defendido que a Lei Maria da Penha ela deve ser aplicada às mulheres de todas as classes sociais. Não depende a aplicação da lei a condição econômica da mulher. Esse caso, por exemplo, a pessoa era uma pessoa até famosa. Nós conhecemos o Brasil conhece essa pessoa que foi vítima de violência. E o Superior Tribunal de Justiça, manteve o acordo do Tribunal de Justiça local, que entendeu que deveria sim, naquele caso, aplicar a essa mulher que tinha uma condição econômica, social elevada, a Lei Maria da Penha. E o seu namorado, era um namorado, deveria ser julgado pelo juizado especial de atendimento às mulheres. Você acredita que talvez esse problema financeiro, a dependência da mulher ainda, do marido, da figura masculina, ainda seja um problema de denúncia? A mulher tem medo ainda de denunciar? Com certeza, com certeza. A mulher, é certo que a violência, eu sempre tenho dito que ela ocorre em todas as classes sociais, essa violência, mas ocorre mais naqueles casos em que a mulher é menos favorecida, de uma classe social mais, vamos dizer assim, mais baixa, que depende do marido, porque muitas vezes ela leva em consideração, ela vai pensar e leva em consideração a situação dos filhos. Se ela vai fazer uma representação contra o marido, ela
pode perder o meio de sobrevivência, a sustentação do marido para seus próprios filhos. E sabe que a mulher, ela importa muito com a condição, né, de vida dos filhos. Mas é importante ressaltar também que hoje isso foi já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que o crime de violência, de lesão corporal praticado contra a mulher, ele independe de representação da mulher. É um crime de ação penal pública. Quer dizer, a autoridade policial, o magistrado, eles podem agir independentemente da representação da mulher, independentemente de qualquer notícia crimes por parte da mulher. Então, se a autoridade policial toma conhecimento de um crime de violência, de lesão corporal praticado contra a mulher, ou de ameaça grave contra a mulher, a autoridade pode agir de ofício. Pode não, deve agir de ofício e coibir de vez essa violência. A senhora sugere alguma mudança na jurisprudência do STJ contra esse tema? Não. Como eu disse, o STJ, ele tem sabido dar resposta, a meu ver, adequada a esses casos. Mormente depois que o Supremo Tribunal Federal aplicou o nosso entendimento de ser crime de ação penal pública, né? Estes praticado de violência contra a mulher. De fato, homologa ou oficializa que é o Tribunal da Cidadania? Com certeza. Eu tenho muito orgulho e muita satisfação de pertencer ao Superior Tribunal de Justiça, que realmente é o Tribunal do Cidadão. É o tribunal mais próximo do cidadão e mais importante para os jurisdicionados, principalmente daqueles, né, que chegam com mais facilidade a esta corte. Até porque o Supremo Tribunal Federal, também muito importante, mas é um tribunal constitucional e tem muita preocupação com as matérias ligadas à Constituição Federal. Ministra, algum caso específico que tenha passado pelas suas mãos mexeu com a senhora? Para mim, todo caso, para mim, é muito importante. É muito importante. E esses, por exemplo, que envolve violência contra a mulher, com muitas crianças, eles têm, assim, me afetado com mais profundidade. E por isso que eu vou ter tempo, né, neste meu período na vice-presidência, para cuidar desses crimes. E eu sempre digo, não sei se já para concluir a entrevista, é que tem afirmado que a mulher brasileira, ela tem, assim, com muito esforço, com muita dedicação, muita competência, muita sabedoria, ela tem ocupado o seu espaço na sociedade. Espaço que era antes reservado aos homens. Mas, e eu vejo isso com muita alegria, mas, por outro lado, eu, às vezes, fico, assim, triste de ver que esse processo sociológico, ele não tem chegado a todas as mulheres. Muitas delas, como nós sabemos e vemos pela imprensa todos os dias, são vítimas de violência, de opressão, de discriminação. Para essas mulheres, o tempo parece andar bem mais devagar. E elas precisam, por isso,
da nossa proteção, da proteção do Estado, da proteção das autoridades, para coibir essa violência que não pode mais ser admitida no nosso Estado. O Estado tem crescido muito, evoluído bastante e precisa evoluir também nesse ponto. Como mulher e representante da justiça, que recado a senhora dá a uma mulher que sofre de violência doméstica? Que não fique calada, que haja imediatamente. E se tem medo do agressor, procure a casa de abrigos, procure a autoridade policial, procure o juizado e busque o seu direito. Não sofra essa espécie de violência. Não é digno, né? Isso não é digno da mulher brasileira. E elas têm meu apoio.